geralmente caminha com ele, é um tema que quem já foi aqui, quem já foi em Encontro com Deus alguma vez? Quem já foi em Impacto Vida? É um tema que a gente geralmente só escuta em retiro, tipo Encontro com Deus ou Impacto. A gente não escuta muito essa temática, a não ser que você propositalmente vá atrás buscar no ministério da igreja, que geralmente tem tipo, é igual a área de médico, né? Tem um pastor especialista, né, no interior. Mas na verdade não deveria ser assim. A palavra de Deus, ela é especialista. Deus é o especialista. A gente estuda aquilo que está na palavra e a gente pode aprender cada um. Cada um pode ler e tirar para si alimento necessário e cura e remédio para curar as nossas feridas. Amém? Então feche seus olhos, concentre seu coração no Senhor. Pai, eu quero colocar mais uma vez essa reunião nas suas mãos, e especificamente esse momento onde nós vamos estudar a tua palavra junto, nós falarmos desse tema que muitas vezes envolve tantas coisas. Falar de emoção, de alma, sentimento, uma coisa tão difícil para nós, porque apesar de sermos humanos, nós sabemos muito pouco de nós mesmos, e muito do que sabemos não vem da fonte da tua palavra. Há tantos estudos, tanta ciência, tantas psicologias, tantas linhas diferentes que abordam o ser do homem, mas nós queremos ouvir a voz do Senhor, o que o Senhor pensa a respeito de nós, o que o Senhor diz a respeito de nós, como o Senhor nos cura, como que são feitas essas feridas na nossa alma, e como o Senhor vem para nos curar. Quais são os resultados dessa cura na nossa vida? Nós pedimos ao Senhor, abra o nosso coração, para a gente estar preparado para receber a cura emocional que nós precisamos, a cura das nossas feridas. Nós sabemos que o Senhor tem um processo na vida de cada um de nós. Todos nós estamos o tempo todo, enquanto a vida há desenvolvimento, há confronto, há crescimento, há feridas, novas feridas vão se abrindo ao longo do caminho, outras vão sendo curadas. Nossa vida é tão dinâmica, mas por isso nós precisamos da tua intervenção. Vem sobre nós, Pai. Vem sobre nós, sobre o nosso coração, sobre a nossa mente, trazendo a mudança, a renovação que nós precisamos para compreender tua vontade boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu esqueci de cumprimentar a Camila, né? Camila, que saudade de você. Que bom que você está aí. Os outros irmãos todos já voltaram há algum tempinho, né? Mas a Camila apareceu hoje. Não sei se ela está só visitando ou ouvindo, né? Porque eu sei que o digníssimo vai dar sede, não é isso? Isso. Nós ungimos a sua cadeira, você não sabe. A gente ungiu a estratégia. A gente peleca assim de óleo e o irmão fica todo brincando. Né? Mas, uma estratégia, Marla. Anota aí. Ungir a estratégia do Senhor. Gente, só uma introdução breve aqui, não do assunto necessariamente, e um pedido também. Vou pedir o seguinte: você que usa o seu celular para ver a Bíblia ou para anotar, faça. Eu sei que vai ser ridículo o que eu vou falar agora, mas ridículo. Espero que você ria, porque é ridículo. Mas a Brenda falou comigo que já 3 vezes ela viu pessoas com o celular jogando o joguinho na hora do culto. Eu falei, cara, se eu ver, eu branco o microfone, daqui joga o microfone, eu vou preso, mas eu jogo. Porque é o cúmulo da falta de respeito. Então, se você, eu acredito que não seja nenhum adulto, mas se for, pede o Senhor, para a primeira cura de fazer da sua vida é essa, porque isso é muito feio. A Brenda falou que já viu 2 vezes, falou, Brenda, eu estou sem graça. Eu falei, não fica sem graça não, você tem que chegar e chutar o celular da pessoa, vou misericórdia. Eu falei, irmã, tem que falar assim, fala com o diácono. Cadê aquele diácono bravo que tinha na igreja, né, que a gente era criança? O diácono olhava para você assim, você ficava até duro. Tem que ser assim, né? Então, pelo amor de Deus, nada disso. Use o celular para ler a Bíblia e para anotações. Dado o meu desabafo, minha cura emocional começou, que eu já estou curado agora, que eu falei. Então agora quero fazer uma introdução rápida, falando sério agora. Não é muito do meu feitio trazer ministrações temáticas que abordam assim, vários textos diferentes para falar uma coisa. Mas eu acho por bem a gente falar disso porque é muito pouco falado. A gente fala muito de pecado, de espiritualidade, de santidade, mas a gente não fala às vezes de ferida na alma. E ferida na alma, apesar de não necessariamente todas as vezes a ferida na nossa alma ser um pecado, às vezes não é culpa da gente, é a nossa história. A gente tem que ter amor pela nossa história, misericórdia pela nossa história, igual a gente tem pela dos outros. Se você ouve uma criança que foi violentada, machucada, você não olha e tem misericórdia dela. Mas às vezes você foi uma criança que foi violentada e machucada, mas não tem misericórdia de você. É assim que funciona. Muitas vezes a gente faz justiça para nós e graça para o outro. Então nós precisamos do equilíbrio disso aí. Se você
tem que olhar, primeira introdução, é você olhar para as suas feridas, para as suas situações, para a sua história, com graça e com misericórdia, com amor, porque você é um ser humano, nem tudo é culpa nossa. Culpa nossa é não querer mudar, querer continuar, uma vez que a gente sabe que existe solução e remédio para curar nossas feridas, como Deus fez com Naamã, que também curou mais do que a ferida física, curou o orgulho dele, que era um pecado, como nós falamos na semana passada, né? Então, falando também de cura, é importante lembrar que nem toda cura gera pecado, mas a maioria das nossas feridas, elas geram em nós gatilhos e comportamentos tóxicos e que também podem ser pecado. Por exemplo, alguém que foi erotizado antes da hora, provavelmente ele vai ter comportamentos eróticos na adolescência, na infância, às vezes mais do que precisava. Por quê? Porque ele foi erotizado antes da hora. Isso é irreversível? Não. Mas ele vai sofrer. E como cristão, pecado sexual, independente de estar casado ou não, porque casamento não cura a vida sexual de ninguém. Se você tiver um dragão, mata ele primeiro, como diz o pastor Luciano Subirá. Ele pregando para os jovens, ele fala: mata o dragão, depois pega a princesa na torre. Não inverte a ordem. Porque pegar a empresa e fugir do dragão pro resto da vida, não, a princesa, e fugir do dragão não dá certo. Então, tem que matar o dragão. Tem um dragão para matar. Senão vai resolver só casamento, né? Assim como outros comportamentos. Por exemplo, uma pessoa que é ríspida, que ela é grossa, que ela é mal-humorada, ela pode ser assim por N motivos. Frustração. Por exemplo, uma pessoa frustrada, ferida, ela é ríspida. Uma pessoa que viveu em situações onde ela foi sempre castrada na identidade dela, sufocada, oprimida, reprimida, ela vai se tornar, muitas vezes, não sempre, não é regra, ela vai se tornar muitas vezes uma pessoa que não vai ter ousadia, que não vai ter coragem, que vai ser mais contida. E isso é pecado? Sim, se ela for necessário que ela haja com ousadia, com vigor nas coisas de Deus, ela não puder, ela foi impedida por conta desse comportamento que a pessoa carrega, se torna um pecado. A timidez excessiva se torna um pecado. Então tudo é um risco, né? Toda ferida na alma geralmente, não é 100%, mas geralmente ela vai gerar em nós algum comportamento autodestrutivo, ou para nós, ou para os outros, ou para as pessoas que estão ao nosso redor. Às vezes é uma coisa tão pequena que ninguém percebe, mas quem está com você sofre também. Às vezes você nem tanto, mas as pessoas sim. Vou dar um exemplo. Eu tive uma pessoa na minha vida que foi uma pessoa que foi um ícone de autoridade, de liderança da igreja. E todas as vezes que a gente saía para comer junto, para passear, essa pessoa tinha um comportamento muito irritante. E eu falava: gente, eu entendo a história. A pessoa, ela cresceu em um contexto muito pobre, de miséria, e passava muita fome. Essa pessoa sempre contava essa história. Gente, mas o comportamento dessa pessoa, sabe quando você senta num restaurante? É um exemplo engraçado, mas é uma coisa que vem da história da pessoa. Se ela não for consciente disso, alguém avisar, ela nunca vai mudar. Não é uma coisa tão mal, mas se eu fosse marido dessa pessoa, eu não ia dar conta de conviver com uma pessoa assim. A gente sentou na mesa, a primeira coisa que a pessoa fez, sabe, não tem aquele potinho que tem os ketchup, maionese, aquele sachêzinho, né? Agora usa sachê, né, por causa da higiene. A pessoa, ela fez assim, ela pegou todos, assim, todos ali, e colocou no braço, e ficou esperando você chegar com o negócio no braço assim. Você quer ver isso, deixou tipo 2. Eu olhei assim, uma pessoa que estava, terceira pessoa do lado, falei: que é isso? Aí um dia eu falei: eu sei que você já passou por uma situação difícil, mas você precisa, tipo, pegar todos os sachê da mesa. Você não precisa comer o sanduíche tipo em 3 mastigados, igual o paquilém. Eu falei: tem umas coisas que tem que mudar, porque você já está uma pessoa velha, você não é nova mais não. Aí o olho encheu d'água, falei: fui grosso, Aí depois eu falei: não, sinto muito, se eu não falar, eu não falei com grosseria, eu falei com amor. Mas é melhor, como diz Provérbios, é melhor a ferida de um amigo do que o beijo de um inimigo. Então, amigos também ferem. Primeiro ponto para a gente saber: amigo fere, mas às vezes fere não é propositalmente. Às vezes tem duas coisas diferentes: ser ferido, sentir-se ferido, quer dizer, ou ser ferido. A Ruth pode se sentir ferida com algo que eu disse, mas às vezes eu não a feri. Ela se sentiu ferida porque ela é uma pessoa que seja ferida mais fácil. Então nem sempre é culpa de quem está ferindo. Às vezes tem mais a ver com como eu recebo do que como eu falo. Se eu tomei cuidado para falar, mas a pessoa recebeu da forma errada, sempre vai ter essa situação também, essa variável. Mas vamos lá.
entendendo o que é cura interior, esse movimento que começou dentro da igreja, lá para a década de 80 mais ou menos, movimento oficialmente chamado cura interior, veio junto com o movimento da batalha espiritual, coisa nova, a organização é nova, já existia na vida da gente, mas metodologia foi nova, criaram um método, um modelo, uma observação a respeito disso, com base na psicologia. Na época, a psicologia, na década de 80, a psicologia ela teve muito sucesso no Brasil. Até então, crente não ia em psicólogo. Crente não era endemoniado, né? Psicólogo era, como tem o humanismo, né? Aquela questão do importante é você ser feliz, a gente se barrava e falava, não, a gente morre, porque o importante é eu morrer para que Cristo viva. Eu nego a mim mesmo, então minha cruz, fala que o psicólogo ele morre, cai tudo. Porque jamais se deve negar-se a si mesmo, você não pode negar. Negar vai gerar em você frustração, vai gerar outros problemas. Mas a gente, como cristão, a gente sabe que o que diz respeito para nós é que é Cristo, tudo gira em torno da figura de Deus, e não gira em torno da figura do meu bem-estar pessoal. Essa é a diferença. Mas dá para um crente ir no psicólogo? Dá, desde que ele entenda que tudo que ele faz, que é para o bem-estar pessoal dele, não pode ferir o bem-estar de Deus, da palavra de Deus. Então, o bem-estar de Deus não, porque Deus não tem mal-estar, ele é sempre de boa, né? Sempre Deus soberano e poderoso. Mas aquilo que não fere os princípios do Evangelho. Se o meu bem-estar ele entra em choque com aquilo que Deus determinou que eu deveria me sentir bem, eu estou errado, né? Porque se for pensar só assim, o importante é ser feliz, felicidade é abstrato, cada um entende de uma forma. Tem gente que mata e sente feliz matando. Então vamos matar todo mundo, né? Vou ficar feliz matando, não. Então, põe a mão nas palavras aí, nem 80. Então, esse movimento de cura interior ele veio, né, forte, e no Brasil, nos Estados Unidos, forte nessa década de 80. No Brasil, ele chegou mais aí para 90. Inclusive, se você ouviu falar pela primeira vez de encontro com Deus, essas coisas foi na década de 90. Começou esse movimento forte aqui, né? A visão do celular, esse cuidado, essa coisa mais integracionista, onde agora a gente usava a ciência também para conversar com a Bíblia. Isso não é errado, desde que a Bíblia continue sendo o nosso carro-chefe, porque a gente é cristão. Então, cristão é justamente porque a gente crê em Cristo. Isso é o nosso ponto inicial. E dentro desse movimento, a gente vê, inclusive vou mandar depois no grupo, uma pregação da Joyce Meyer, aquela de cabelo curtinho, famosa. Ela tem uma pregação sobre cura interior antiga, mas que eu amo. Gente, eu assisti uma vez, deve ter uns 10 anos, eu acho. Nem sei se tem isso tudo, deve ter. E ela colocou uma cadeira de balanço no palco, e foi o final de semana todo de pregação dela. Ela fala, gente, essa cadeira vai ficar aqui o final de semana todo. Se você esquecer de tudo que eu falei, quando você olhar para a cadeira, você vai lembrar pelo menos o exemplo da cadeira. Ela se balança na cadeira, e ela fala do esforço que a gente faz para ficar remoendo o passado e as dores, e o tanto que a gente fala, volta para a cadeira, doeu, volta para a cadeira e fica balançando. Ah, mas também eu fui abusado. Aí fica nisso. Não, querido, sai desse, porque você faz esforço e não anda para lugar nenhum. A cadeira só balança, ela vai vir. E ela vai usar vários exemplos, ela volta para a cadeira, ela volta para a cadeira. Isso marca na cabeça, eu vou mandar para vocês depois. Ela foi uma das grandes expoentes desse trabalho de cura, com abordagem mais, né, assim, graça mais bem estúpida dela, que era direta e reta, como uma boa americana. Nós brasileiros, assim, somos mais dodói. A gente come pelas beiradas, a gente tem dificuldade de falar direto, porque a gente leva muito para as coisas do pessoal. E isso é difícil, a gente não consegue discutir ideias sem levar para o pessoal. Eu não gosto da ideia do Sean, logo eu não gosto do Sean. A gente pensa assim, né? E está errado, a gente tem que saber disso. Mas voltando aqui, o que seria uma definição da cura interior, da cura da alma, das emoções? Seria a cura interior, a cura do nosso homem interior, né? Da nossa mente, do nosso psique, tudo aquilo que tem consciente e inconsciente dentro do nosso cérebro, tudo aquilo que nós absorvemos desde a nossa infância, desde a nossa pré-infância, na verdade, né? Desde o ventre da nossa mãe. Ah, pastor, mas isso aí não é teoria, que a gente absorve coisas dentro do ventre da mãe? Hoje não, hoje a ciência comprova. Nós cristãos não precisávamos de ciência para comprovar, porque a Bíblia já falava que Deus entreteceu dentro do ventre da mãe de Jeremias. Deus entreteceu, costurou Jeremias e já constituiu ele como profeta às nações dentro do ventre da mãe dele. Deus já deu características de ousadia, de chamado, de tudo para Jeremias, já chamou ele pelo nome desde o ventre da mãe, quando ele ainda era um ser informe no ventre. A Bíblia já falava isso, mas hoje as neurociências, que é uma área assim, fantástica, extensa, gigantesca, que apoia todas as outras áreas da ciência,
E existem muitos estudos da neurociência somado à psicologia, somado a essa questão de mente, de coisa humana, a psiquiatria também, e eles comprovam isso hoje através de uma matéria que chama epigenética. A gente sabe da genética, né? A gente tem a genética, que é o nosso DNA, tudo aquilo que veio com a gente, seu olho que é dessa cor por causa do seu DNA, seu cabelo dessa cor, isso não muda, não existe mudar DNA, né? Assim, dessas coisas gritantes do seu corpo. Mas a epigenética é uma parte da sua genética que pode ser alterada, ela é moldada pelo meio que você está. Então, suponhamos, a Virgínia teve a Bela, né, Virgínia? Mas, se a Virgínia tivesse a mesma Bela, com o mesmo DNA, idêntica, um mês depois, a Bela não seria como a Bela é. A Bela, fisicamente, seria a mesma, se fosse a mesma Bela. Mas as características de personalidade provavelmente teriam mudanças, de acordo com o momento e como a gravidez da Virgínia estaria. Então, hoje é comprovado que a criança, por exemplo, por que meu pai ama Giló, minha mãe ama Giló e eu odeio Giló, meu irmão ama Giló? Sendo que todo mundo na minha família gosta de Giló. A formação de características, ela vem também, não só de experimentação pessoal depois de adulto, mas também lá na infância. Minha mãe fala que ela comia muito Giló, mas talvez na gravidez ela não comia, não sei o que ela comia. Mas, por exemplo, chocolate, minha mãe não gosta de chocolate, porque eu não gosto também muito não. Coisas que meu pai adora. Por que eu nunca puxei comer chocolate igual ele? Existem coisas que já estão, até a forma da criança gostar mais de pimenta ou não, tudo influencia na alimentação da mãe. Tem muita coisa, gente, não vou falar disso, seria nada a ver com um assunto assim totalmente. Mas existe uma epigenética. A notícia boa é que ela é moldável. A gente pode mudar padrões, desejos que a gente tem, que a gente muitas vezes até mesmo hoje, né, a gente aprende que a gente nasce com alguns desejos, mas eles podem ser mudados. E isso comprovado cientificamente. Lembrando que eu não estou citando a ciência para respaldar a Bíblia, não. Pelo contrário. Ou melhor, citando a ciência para respaldar a Bíblia, não. Eu estou citando justamente para a gente argumentar para fora. Para nós, a gente já crê na palavra de Deus e ponto. Né? Mas, se existir alguma dúvida aí, agora a gente já tem a ciência a nosso favor nesse quesito. O ser humano pode ser moldado. A Bíblia já dizia isso. Que os nossos comportamentos podiam mudar. Nossos gostos podiam mudar. Nós podemos o quê? Transformarmos pela renovação da nossa mente. Para aí conseguir, depois de transformar a mente, experimentar a boa, compreender e experimentar, né? Porque a gente às vezes não compreende, por isso que a gente não acha boa. A gente vai compreender e experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, mas só depois da transformação da mente. Depois de mudar os nossos gostos. Porque não é assim, tem hora que os gostos de Deus não parecem, eu não sei se é só comigo, mas eu acredito que é com todo ser humano, né? Tem hora que os gostos de Deus não parecem bom, perfeito e agradável, né? Tem hora que eu oro e falo assim, Senhor, sua vontade é boa, perfeita e agradável para o Senhor, porque para mim isso daí não é não. Nesse quesito aqui, nesse item, é boa, perfeita e agradável para o Senhor, porque para mim está longe de ser, é detestável. Eu detesto, eu só faço porque o Senhor mandou, porque eu te amo e eu vou te obedecer. Mas para mim não parece nada bom, nada perfeito e muito menos agradável. Não é assim? Renunciar é gostoso? Não é. Ninguém gosta de renunciar. Frustrar é gostoso? Ninguém gosta de ouvir um não. Então é complicado, né, gente? A gente tem que aprender a renovar nossa mente. E aí um outro ponto, que olha que engraçado, gente, a Bíblia já dizia que a maldição hereditária, ela vai até qual geração? Qual? Quarta, né? Sabe o que a epigenética diz? Que, lembra que eu estou falando de epigenética, não é da genética, aquilo que é imutável não, estou falando que pode ser mudado, mas que existe influência. Vamos supor, uma mãe que bebia, que fumava, vamos ver um exemplo de cigarro, uma mãe que fuma, ela não está só atrapalhando o seu feto, que ela está grávida, ela está atrapalhando a terceira e até a quarta, se for forte a influência, pode ser até a quarta, da terceira à quarta geração, comprovado cientificamente, que esse feto vai sofrer com esse fumo da primeira pessoa. Sofrer como? Com tendências de fumo, de viciar, com doenças decorrentes da causa. Gente, é tanta coisa, tanta coisa. Eu pirei esses dias vendo isso. Tem uma doutora cristã, eu esqueci o nome dela, mas depois eu ponho lá no grupo também. Ela até prega no Congresso de Mulheres da Sala Nossa Terra. Não, qual é o nome daquele ministério da Bispa Sônia? Renascer. Ela prega lá no Congresso de Mulheres da Renascer. Essa cientista, ela explica sobre isso, alguns comportamentos que as mães educarem os filhos, coisas que podem ser mudadas, quebrados
os padrões, ou seja, as maldições, na vida dos filhos. Então é por isso que eu não acredito necessariamente que apenas, não que não há poder no nome de Jesus. Existe milagre instantâneo de você orar e alguém ter uma quebra de maldição, sim. Mas também existe milagre que é na vida com Deus. Assim como existe cura na hora, como existe tratamento para cura, que também é um milagre. Porque se você falasse de cura de doenças de hoje, alguns anos atrás, soaria como milagre. Mas o próprio Deus, nós cantamos aqui, criatura igual ao Criador, o próprio Deus, Ele colocou em nós partículas da essência de quem Ele é. O diabo não tem poder criador, ele tem poder de distorcer algo que é criado. Mas de criar do zero, o bará, não tem. Quem tem o bará, que é o criado nada, é Deus. E quem nós podemos criar até coisas novas, geralmente a gente nada se cria, tudo copia, né? Mas a gente cria às vezes coisas novas, mas também não foi criado, foi copiado de Deus, porque de todo dom perfeito, toda dádiva vem do alto. A inspiração que o ser humano tem, tudo que é possível existir, só pode existir porque Deus já criou na eternidade. Já existia essa ideia. O projeto já estava lá, a gente só acessou. E a gente é arrogante, pensa que a gente fez novidade, né? Inventou a roda. Então, ela vai dizer dessa quarta geração da maldição. E aí, o que eu quero fazer não é tirar o aspecto espiritual das coisas, nem naturalizar tudo, mas eu quero fazer uma reflexão sobre isso. Muitas das coisas que nós pensamos que são espirituais, elas são espirituais e humanas também, porque as coisas espirituais, elas não são discernidas fácil, só espiritualmente. Às vezes a gente pensa que as coisas são tipo assim, isso é espírito, isso é alma, isso é carne. A Bíblia fala que só a palavra de Deus ela é apta para discernir alma e espírito, né? Porque não é uma coisa fácil de ser discernido. Mas muitas coisas andam também junto, que aí complica mais ainda. Como eu já dei várias vezes o exemplo aqui, quando eu sinto o toque do Espírito Santo, aí você fica emocionado, não é assim? Aí o Senhor falou com o Serginho, aí ele sentiu aqui no culto a presença de Deus confirmando algo, fazendo alguma coisa que o emociona. Então logo o Espírito de Deus comunicou com quem? Com o Espírito, né? Porque o Espírito de Deus fala o Espírito dele. Mas para você raciocinar, entender, digerir em português tudo que você ouve de Deus, na sua língua, no seu padrão humano de cérebro, você precisa de quê? De sua alma, para você compreender. Foi discernido espiritualmente, mas para compreender, racionalizar, entender o que está sendo dito, tem que ser com a alma, né? Com as palavras. E aí o Sérgio sente emoção. Na onde? Na alma. E aí ele chora. A lágrima dele saiu da onde? Do olho. E o olho da onde? No corpo. Então as coisas, não é porque é espiritual que não vai passar dessas outras partes do nosso ser. É nisso que eu quero chegar. Não quero dizer que é a mesma coisa, que tudo espiritual é a mesma coisa de ser emocional. Não. Quero dizer que espiritual a gente percebe muitas vezes na nossa emoção. Assim também a maldição muitas vezes ela é quebrada como comportamentos que nós corrigimos através da palavra de Deus, através de novos padrões de renovação da mente. Muitas maldições não vai ser por uma quebra de oração, não vai ser por uma oração em grupo que você faz no salão, igual no encontro às vezes, e falar, eu renuncio a minha tataravó que serviu a um orixá lá tal. Muitas vezes essa quebra não vai necessariamente, beleza, é espiritual? Quebrou lá. Mas e aqueles comportamentos que não são espirituais? Por exemplo, você veio de uma geração, de uma família de muita violência. Os gatilhos de violência já foram plantados dentro de você. Você pode negar eles, se escondendo na sua nova criatura, na cruz de Cristo. Porque o dia que você sair dessa cruz, eu te garanto que esse comportamento vai voltar. Sabe por quê? Porque está lá enraizado na natureza, lá na sua epigenética, como diz a doutora lá. Então, pode mudar definitivamente? Pode, mas algumas coisas não mudam, algumas coisas a gente enterra. Aí existe a diferença daquilo que é cura e daquilo que é luta. Luta a gente continua lutando, uma hora vence, uma hora perde. Cura, a gente é curado, curado definitivamente. Quem teve uma doença e foi curado, ele não tem mais aquela doença. Então, muitas vezes a gente fala, está curado, fala demais. Até mesmo porque crente tem uma bobeira, quando fala que a palavra tem poder, gente, claro que a palavra tem poder. Aquilo que a gente fala afeta a nossa memória, afeta a nossa mente, afeta o nosso corpo, afeta tudo. Você vai, estou cansado, não, mas estou cansado. Você vai ficar, reagir.
Mas não é literalmente tudo assim não. Se fosse assim, eu falo, tô rico, eu ficar rico. Não, só acontece para coisa ruim, né? Para coisa boa não. Então não é tão literal assim. Então tem gente que às vezes não fala de uma coisa porque tem medo de falar e essa coisa parecer que está tomando mais vida, mas não é. Aí tem gente que fala assim, eu já estou curado. Aquele sentimento que eu tinha, não, aquele não, irmão, você ainda está com ele. Você acabou de falar comigo aqui, que está sofrendo com isso, você fala, eu tinha. Como se fosse, se eu falar que eu tinha, vai sumir, não vai. Sinto muito tirar a sua alegria, não vai. Falar assim, não, estou com uma dor de cabeça, não, eu estava. Não, você não estava não, se você está falando que você estava. Você está mentindo se você está sentindo agora. Não precisa, isso não é fé, isso é mentira. Eu posso falar, eu estou com dor de cabeça agora, mas eu creio que o Senhor vai me curar. Ao invés de falar assim, eu estava. Não, isso não cura nada. Falar que eu estava. Isso é negação. E muita gente pensa que estar curado emocionalmente é estar em estado de negação gospel. O que é negação gospel? A negação gospel é a gente assume, mas a gente fala do passado, já foi. Não, está aqui, gente. Nós somos seres humanos, tem bagagem aí. O Senhor fez nova todas as coisas. Fez sim, é verdade, a Bíblia diz, mas é um paradoxo. Ele fez, mas nós ainda temos uma luta para travar com essa carne, com o pecado, com o mundo, com as influências que a gente sofre. Se fosse assim, renovavelmente uma vez só, ele estava renovado, não entrava mais nada do diabo na cabeça da gente. Mas a Bíblia fala, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que podeis experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Paulo fala, não vos conformeis, não vos amoldeis, ou seja, é sempre. Na versão da NVI fala, mas deixai-vos ser transformados, ou seja, tem uma ação minha de deixar, de fazer alguma coisa para que aconteça também. Então, Jesus diz, Paulo escreve lá em Romanos 12:12, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Entenda cura interior não como padrão de um modelo implantado por alguém, por uma pessoa X ou Y. Entenda biblicamente a cura interior como uma renovação da sua mente, porque aquilo que eu acredito é o que eu vou fazer, né? Se eu falar assim, xingar, gritar é feio, mas eu grito, eu não acho que é feio. Eu acho que é, mas o que está dentro de mim, lá inconscientemente, diz que eu posso, então ainda tem uma coisa errada. Eu gosto de dar exemplo de gordinho, porque eu sou gordo e eu sei que eu posso falar de mim mesmo, né? Quando eu falo que eu preciso emagrecer, mas eu como, eu não estou acreditando tanto na minha ladainha. Está diferente, está incoerente. Quando eu tenho comportamento incoerente, quer dizer que eu não aprendi. Porque aprendizado é o quê? Mudança de comportamento. Então eu preciso mudar o meu comportamento. Então primeiro eu tenho que pedir ao Senhor para renovar minha mente. Para aí, uma vez que minha mente está renovada, eu pense de forma fitness. Para me deixar de ser fatness, né? Porque é difícil. Então hoje, por exemplo, se eu converso com a pastora Brenda, se você chamar a pastora Brenda lá na sua casa, ela vai com a cara lavada levar uma vasilha de comida para ela. E não é desfeita da sua comida, ela vai explicar, porque ela não come nada, ela não come glúten, não come lactose, não come um monte de coisa. Porque ela escolheu, ela entendeu, renovou a mente dela, ela consegue hoje, ela não consegue nem sentir falta. Ela fala, isso aí eu já sei que me faz mal, eu vou colocar lixo em mim. Eu fui num endocrinologista que me escamou, me xingou todo, não vou repetir aqui porque eu já contei lá em casa, é muito engraçado. Mas ele falou assim, você é crente, né? Sua irmã é crente, ela falou que você é crente, você é pastor. Escreve lá na capa da sua Bíblia, não vou usar droga. E coloca, primeiro item de droga, açúcar. Açúcar é droga. Açúcar vicia e faz mal. Ele me escamou. Falou assim, açúcar é droga. Eu não sei como é que você é crente, droga é pecado. E debochou mesmo, ele xingou. Ele falou, crente come igual doido, come carboidrato, açúcar, vocês estão se destruindo. Mas ele escamou, ele xingava. Ele falou assim, açúcar não é de Deus, não. Açúcar só faz mal. Pesquisa o que açúcar faz no seu organismo. Açúcar é droga. Aí foi em excesso, piorou, né? E a gente em excesso, um copo de refrigerante tem mais de 2 colheres de açúcar. Uma coisa que deve ser consumida o dia inteiro. Então, só Jesus, né? E a gente coa o camelo, coa o mosquito e bebe o camelo. A gente fala da roupa curta da irmã e soca a cara no docinho, no chocolatinho. É pecado também, porque é descuido com a gente. Só que é a questão da renovação da mente. Como ainda não foi renovado na minha mente, ainda não fez sentido para mim, eu ainda continuo fazendo. E assim mais ou menos, quando a gente fala de cura interior.
E outra coisa, cura interior não é só para quem foi abusado sexualmente, para quem foi estuprado, para quem foi violentado, apanhou, foi trancado no tambor igual aquela criancinha. Não é só para essas pessoas. Cura interior é para todo ser humano que tem alma. Só não dá para fazer cura interior com o psicopata, porque ele não tem empatia, nem sentimento, nem arrependimento. Fora isso, dá para fazer com qualquer outro ser humano. A única pessoa que pode ser, ainda assim, se o psicopata não for genético, for aquele que tem reversão, ele ainda cura. Depois vocês procuram no YouTube, tem um depoimento que chama A Fúria de um Anjo. É a história de uma menina que era psicopata, ela abusava do irmão, quis esfaquear os pais, ela foi adotada por um casal de pastores norte-americanos. E eles, com muito amor e muita graça, cuidaram dela. E depois tiveram até que interná-la por um período para ela passar por um processo de aprendizado, de regras sociais. E ela conseguiu ficar curada. Hoje ela é palestrante, ela é crente, ela ensina. Muito legal, uma experiência assim, que choca a ciência, porque eu acho que, se eu não me engano, é o segundo caso que a gente vê de sucesso de cura de alguém assim. Então, como saber, né? Se eu tenho feridas? Antes disso, perdão, Jesus fala aqui em João 14, 27, a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, não dou como o mundo dá. Porque a paz do mundo é uma paz que ela é ausência de guerra. Mas a paz de Deus, ela é a paz que excede todo o entendimento, ou seja, ela passa dessa coisa de ausência de conflito. Ela é uma paz que ela é interna, ela é uma certeza, é uma garantia de segurança. É uma garantia de que, independente das circunstâncias ao meu redor, eu estou bem com Ele, por causa dele. E eu estou bem comigo, porque a paz não é para ter paz com Deus, porque a gente já tem paz com Deus quando a gente converte, né? Mas a paz é comigo mesmo. Quem precisa de paz sou eu, né? Quem precisa de acalmar as tempestades do coração é o meu coração, não é o de Deus. Então, quando Deus fala que nos deixa a paz dele, é para a gente não viver em guerra interior. E, gente, vamos ser sinceros aqui. Não precisa levantar a mão não, mas quantos de nós estamos em guerra interior? É muito. Porque a nossa humanidade, apesar de Jesus ter deixado a paz, a nossa humanidade, ela insiste em brigar, porque ainda precisa ser renovada. A Bíblia fala que Jesus, lá em Isaías 53:5, ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moídos pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Então ele veio o quê? Nos salvar dos pecados, salvação espiritual, nos tirar do destino eterno, que era a condenação, porque ninguém ia ser salvo, ninguém merecia, ninguém ia conseguir alcançar, uma dívida muito, muito alta. Mas ele quer também dar a paz interior, a paz para a gente estar bem. E ele quer que nós fiquemos também livres dessas doenças, porque ele fala, pelas suas pisaduras nós somos sarados. Deus quer que nós sejamos sarados em todas as coisas. Claro, tem propósito de Deus para cada coisa, tem hora que a coisa não acontece do jeito que a gente queria, mas ainda assim a gente sabe que o Senhor está fazendo isso para nos sarar. A Bíblia não fala, abre lá em Oséias 2,14. Oséias, Joel, Amós, Obadias. Oséias, capítulo 2, verso 14. Portanto, agora vou atraí-la, vou levá-la para o deserto e falar com carinho. Ali devolverei a ela as suas vinhas e farei do vale de Acor uma porta de esperança. Ali ela me responderá. Deus está falando aqui para quem, gente? Para Israel, né? E o que Deus vai fazer com Israel? Vai tratar com amor, com carinho, mas ele vai falar isso aonde? Onde que ele vai fazer isso? No deserto. Quem quer ir para o deserto? Ninguém, né? Claro, ninguém é masoquista aqui, né? Ninguém quer sofrimento. Mas o próprio Senhor falou. Então, às vezes, a cura interior envolve dor. Não quer dizer, sabe? A gente pode pensar assim, não, mas está sendo tão ruim para mim.
A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Sempre. Ainda que a gente não compreenda, é porque às vezes a nossa mente não consegue entender. Então a gente precisa renová-la. E entender que às vezes envolve levar a gente para o deserto. E lá no deserto Ele mesmo fere, Ele mesmo cura. E a gente está restaurado, ligado a Ele. Porque um bem maior Ele nos tem para nós. Né? A Bíblia fala: eu é que sei dos pensamentos que tenho sobre vós. O que ele fala depois disso? Pensamentos de quê? E não de mal. Para o quê? E dar o fim que desejais. Ou seja, o Senhor se importa com os nossos desejos também. Ele se importa com a nossa alegria, Ele se importa com a nossa satisfação. Tudo que diz ao meu Pai, eu vos darei, para que a vossa alegria seja completa. Então Deus quer que a gente fique alegre e feliz. Deus quer que a gente desfrute dessa vida aqui na terra. Só uma observação aqui. Às vezes eu evito muito falar desse tipo de tema, assim, que Deus quer vitória, que a gente leva para o extremo e pensa que agora é só vitória, né? Só vitória, não tem mais luta e não tem mais dificuldade, não tem fracasso. Fracasso humano não é fracasso de Deus. Eu caí doente na cama não é fracasso de Deus, às vezes é vitória, porque às vezes eu precisava. Então a gente tem que interpretar como Deus vê e qual fruto isso está gerando, ok? Fruto que gera morte não é de Deus. Tem gente que fala assim: nossa, pastor, traí minha esposa, foi uma dificuldade, mas glória a Deus, porque eu precisava disso para me voltar. Eu falo: não, precisava não. Pecado nunca é a ferramenta de Deus. Pecado foi um acidente, pela misericórdia de Deus, Ele te curou, te restaurou, te trouxe de volta. Mas você dizer que Deus usou pecado, vai contra a natureza de Deus, contra o caráter dele. Então Deus usa o deserto, provação. Pecado não, da gente. Então, por que às vezes eu deixo de falar? Porque a gente leva muito para esse lado da sua vitória e vira um coach gospel. Você tem que estar bem, faça pose de vitória. Não é assim não, fala para o espelho: eu sou forte, eu sou lindo. Não é assim não. Você pode falar que você é lindo, você vai ver, vai ficar feio do mesmo jeito. Não vai mudar, não, palavra nesse sentido não muda as coisas. Muda o quê? Vai cuidar do cabelo, fazer a unha, passar maquiagem, cortar o cabelo, fazer... Não vai mudar, porque se fosse assim ninguém usava nada, só falava para o espelho: sou lindo, sou magro, ia puxando. Não é assim. Eu já tentei, acredito. Nunca paguei esse próprio mico, né? Auto-micagem. Mas então a gente tem que compreender que tem hora que tem vitória, mas tem hora que não vai ser do jeito que a gente quer. Então, quando você vê lá o vídeo da Joyce Meyer para compartilhar, entenda, eu tenho uma crítica ao ministério dela, assim, apesar de ela ser super renomada, ela é muito assim, da autoajuda. É o chamado dela. Não é errado. Só é errado se você só ficar assim, de olho dela e só comer os trem dela, você pode ficar tendencioso. Assim como os líderes da batalha espiritual têm a tendência, tudo no time da batalha, o líder da prosperidade, tudo é dinheiro, prosperidade, o líder da cura, tudo é cura, o do dom espiritual, tudo é dom espiritual. Tem que ter uma vida inteira. Pastor de igreja não pode pregar um tema só não. A especialidade é discipulada, que é o que eu menos faço. A gente é clínico geral, né, Marlon? Porque a gente tem que saber de tudo. A vida da gente gira em várias áreas. Então, não pense também que tudo vai ser só ali. Jesus quer que eu seja feliz nessa terra, eu tenho que ser só feliz nessa terra. Não, cuidado, perigoso. Minha felicidade, ela está condicionada àquilo que Deus disse que eu posso viver. Se eu me sinto feliz dentro da vontade de Deus, glória a Deus. Se eu não me sinto feliz dentro da vontade de Deus, glória a Deus também. Eu preciso aprender a me contentar e entender que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Porque quem está errado é a minha mentalidade. Gente, isso é para crente, isso é para gente grande, tá? Não é para criancinha não. Isso é para gente madura. Se você falar isso no meio do mundo humanista, você apanha. Esses dias eu estava discutindo com uma prima minha que é psicóloga, né? E aí ela saiu da igreja para seguir a psicologia e não conseguiu entender mais as coisas de Deus. Aí eu falei para ela assim: olha, eu não estou discutindo religião, estou discutindo a minha crença. A minha crença é: eu sou escravo da graça de Deus. Sabe o que é escravo? Não é servo. Servo é uma palavra bonitinha que o português colocou na nossa Bíblia para ficar menos feio. Mas é escravo. Escravo não tem vontade, escravo abre mão, escravo obedece. Ela falou: não, mas isso é obediência cega. Isso é uma pessoa fechada. Eu falo: sou fechado, sou obediente cegamente. Eu amo ele, adoro ele. Sabe o que é idolatria? Idolatria é alguém que se prostra, adora, faz tudo que o seu ídolo manda. E Deus é meu ídolo, eu sou idólatra dele, eu faço tudo, eu sou cegamente por ele. Ah, não tem como conversar. Eu falei: tem, dentro do que não vai fugir. Eu vou entender tudo que você falar, eu não sou burro. Eu só não vou concordar porque eu sou escravo. Escravo não tem opinião. Eu abri mão, o dia que eu morri na cruz, eu abri junto com Jesus, eu morri lá, não morri na cruz, não, morri no batismo, né, no sepultamento
das águas, simbolicamente. O dia que eu levantei minha mãe e falei, Senhor, o Senhor está aqui no meu coração. Eu comecei um processo de mortificamento, nem existe essa palavra, né? Mortificação da minha carne. Esse processo que eu e você começamos, vai doer mesmo. Tem hora que vai ser bom, tem hora que vai ser ruim, tem hora que a gente sente injustiça. Eu sempre quis fazer uma coisa legal, pintar o cabelo de uma cor diferente. Eu nunca fiz nada, gente. Sempre fui tradicionalzão, apesar de não parecer. Mas eu sempre pensei no outro, não só no julgamento, mas o que vai beneficiar? Não vai, então eu deixo de fazer. Eu já arrependi de ter deixado de fazer muita coisa por causa da religiosidade. Mas ainda assim eu ganhei, porque tudo que foi feito por Jesus está lá na minha conta. O Senhor não deixa nada dever para ninguém. A Bíblia diz que o galardão ele vai ser por mérito. A única coisa que vai ser por mérito, que não é de graça, é o galardão. Você vai receber conforme as obras que você fez. E o Senhor sabe de cada detalhinho que você deixou de fazer, deixou de brigar pela sua razão, deixou de defender o seu direito, engoliu sapo, triturou sapo gigante, sapo boi. O Senhor sabe, Ele vê. Parece que não, que a gente vive no imediatismo, mas Ele está vendo na sua eternidade. Então vale a pena ser fiel, amém? Ok. Então como a gente vai saber se a gente tem ferida? Dando crédito para a Bíblia primeiro, porque a Bíblia fala que a gente tem, então a gente tem. E a Bíblia fala que a gente tem a necessidade de transformarmos pela renovação, né? Lá em 1 Tessalonicenses 5:23, mostra que nós somos compostos por 3 elementos, né? Vamos ler 1 Tessalonicenses 5:23. Isso aqui, gente, tem igrejas evangélicas que destoam da nossa interpretação acerca do ser humano ser dividido em 3 partes. A tricotomia, né? A tricotomia. Tem igreja, inclusive o judaísmo, né? E algumas outras igrejas, se eu não me engano, a adventista e a presbiteriana, se eu não me engano também, não interpretam espírito e alma separados. Eles entendem que são a mesma coisa. Nós entendemos por N motivos, inclusive a palavra grega, e muitas vezes são palavras distintas, que são coisas distintas. 1 Tessalonicenses 5:23. Que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel, fará isso. Ou seja, o próprio Deus vai garantir de nos ajudar nesse processo. E aqui ele fala que 3 coisas têm que estar retas diante de Deus aqui. 3 coisas que precisam estar santificadas, né? Lembra que santificado é o que? Separado, né? Tem que estar separadas, tem que estar reservadas, guardadas para Ele, sem se contaminar. O nosso espírito, alma e corpo, que eles sejam preservados e irrepreensíveis. Então, o corpo, a gente já sabe, é isso aqui. A alma, ela é a sede das nossas emoções, onde a gente aprende, nosso intelecto, a nossa memória, a nossa personalidade. Lembrando que Deus não quer tirar nossa personalidade, Ele quer curar as feridas que atrapalham a nossa vida e atrapalham o reino dele. Personalidade, ela é característica. Falar alto, falar fraquinho, ser delicado, ser forte, isso são características. E desde que não influencie no Evangelho, a gente, desde que não aparente a aparência do mal e nem quebre o nosso testemunho como cristãos, isso é característica, né? E o nosso corpo, o nosso espírito, que seria o quê? Tem gente que desenha ali, né, aqueles desenhos do contorno, como se o espírito fosse um corpo espiritual. O pessoal mais ligado no misticismo, eles vão acreditar no corpo espiritual, faz projeção astral, que é a batalha espiritual, tem gente que pensa que literalmente seu corpo vai lá e luta, mas não é, a Bíblia fala que é Deus que luta por nós. Então, eu entendo muito mais que o nosso espírito ele também é algo abstrato, assim como a alma. Ele é espiritual, por isso a gente não vê, não é material, e ele é como se fosse esse lado da alma que foi ligado, melhor, ele é o lado da alma que foi ligado a Deus, religado. E é esse lado que nos possibilita viver essa nova criatura em Cristo Jesus. A alma é má? Não. Só que ela tem marcas, ela tem memórias, ela tem feridas. E ela pode ser tanto inclinar para o bem como inclinar para o mal, depende do que se alimenta ela. Se você dá para a sua alma muita imoralidade sexual,
Logo, logo, você vai começar a andar na rua e olhar para todo mundo com imoralidade sexual. Você vai ver as pessoas e objetificá-las. Você vai olhar para a pessoa e vai ver como objeto. Você vai olhar para o chão, essa lindeza e fala, esse menino é lindo, né, gente? Você vai olhar para a pessoa e vai olhar para ela como objeto. Se você é uma pessoa que vai para o mundo dos negócios e vira um CEO, capitão, tubarão, você vai começar a olhar para os funcionários, para as pessoas como produto. E vai começar a cobrar delas como robô, como resultado, porque tudo gira em torno da sua missão. Então a nossa alma ela é tendenciosa, não é que ela é má. Mas se a gente transformar pela renovação da mente, o que acontece? Uma mente renovada vai agir de forma renovada. Então, na hora que o marido xingar, ao invés de você falar, vou xingar de volta, você fala, e aí você fala com amor. Por quê? Porque você foi renovada. A hora que a sua esposa vier com a falação repetida, ao invés de você xingar para calar a boca, mulher, o que você faz? Sai de perto. Muda de estratégia, porque agora você está renovado. Estou dando exemplo, você pode usar outra estratégia. Tem hora que a esposa precisa de ter outra estratégia para resolver, né? Mas aí, um exemplo de como a gente agir de forma diferente, né? Por causa que nós somos renovados. Vai ser toda vez que a gente vai acertar? Não, nem sempre. Tem cura que é progressiva. Tem cura que ela é devagarzinho, mas tem cura que é milagre. Deus faz na hora. Eu já experimentei um milagre desse. Teve uma vez que eu estava passando por um processo de cura interior formal, né? Estava mais pensando nisso, porque eu estava com os exercícios que a minha pastora, amiga de trabalho, colega de seminário também, me ajudou. E aí, eu na moto, né, eu sempre, quando eu estava de moto, agora de carro não, porque o carro já dá carona, já vai com os outros, né? Mas na moto eu tinha mais comunhão com Deus no trânsito, porque eu estava sozinho e acabava orando mais. E sempre na moto, quando eu estava com preguiça de fazer qualquer coisa, de cantar e tal, eu ia cantando também, gritava igual doido, fingindo que ninguém estava vendo. Mas na moto eu ia orando em línguas, e várias vezes que eu orava em línguas, o Senhor me dava interpretação de alguma coisa. Aconteceu várias vezes, e uma das vezes, o Senhor me mostrou uma situação minha e do meu irmão, de infância. Situação bem feia, mas que eu nunca lembrei. E aí, na hora eu já desviei na rota. A gente estava morando no Juliana ali, perto do Shopping Estação, e eu fui lá para Santa Luzia, onde eu moro hoje com meu irmão mora. Fui lá, bati na casa dele e falei, nossa, eu queria falar um negócio, isso é um assunto chato, não tem nada a ver, mas é porque eu estou passando por um processo, expliquei. E Deus falou comigo que, antes disso, aconteceu um milagre. Foi qual? A hora que eu orei, na moto mesmo, eu vi uma corrente quebrando na minha cabeça. Eu pensei, é muito clichê uma corrente quebrando. Pode ser que eu já vi isso muitas vezes, que eu sou crítico, até que eu não duvido de milagre, mas eu quero ter certeza que é um milagre, porque você contar para alguém que é um milagre sem ser milagre, você está escandalizando o Evangelho. Você está pagando mico também, né? E aí eu falei, não, isso pode ser clichê. Se for de Deus, Deus vai provar com a prática, vai mostrar. E aí que eu orei, aquele meu irmão e eu, nós nunca fomos muito amigos, depois disso sim. E a gente também não era muito de abraçar, meu irmão não gosta muito de encostar. E eu já abraço até os postes da rua. E aí eu cheguei lá, e meu irmão era daqueles assim, você chega na casa e fala, oi, tudo bem? Tipo, para ele, uma pessoa abraçar e fala, por que a pessoa não abraçou? Coisa esquisita, né? E aí eu cheguei lá, eu já fui assim para completar, ele me deu um abraço. E eu tinha ido lá poucos dias. Eu achei estranho me dar um abraço, foi muito natural. Eu falei, mas deve ser verdade esse negócio. E aí eu contei para ele. Aí ele falou, não, eu falei assim, é melhor sua esposa sair, é uma coisa nossa. Aí ele falou, não, eu vou te contar. Pode contar na frente dela. Eu contei, meu Deus, eu não lembrava disso, não acredito que eu fiz isso e tal. E foi uma coisa que Deus fez assim, ó, no nosso relacionamento. Mas assim, ó, muito rápido. Foi tipo instantâneo. Mas teve coisa que não é instantânea. Teve coisa que demorou muitos anos travando batalhas contra as emoções. Vamos lá. Então, o texto, né, de 1 Tessalonicenses 5,3, ele nos explica que a gente tem que apresentar íntegro esses 3 elementos ao Senhor. A alma, a gente sabe que é as nossas vontades, as nossas paixões, os nossos desejos, eles estão, às vezes a gente fala, o desejo da carne. A carne é muito mais aspecto de alma do que de corpo, né? Porque o corpo, se o corpo não tiver alma, ele não tem desejo, né? O corpo, o que ele precisa é de nutriente, alimento, para ficar em pé. Ele não precisa tanto de tantas outras coisas assim, né? E aí ele fala sobre os processos, né, que ainda a gente precisa passar. Paulo fala que a gente passa pelo processo de novo nascimento, nos tornamos novas criaturas, mas a gente ainda tem 2 processos pela frente, que são o sacrifício do corpo e a renovação da mente. Ele fala, apresenteis a Deus o quê? Seu corpo como sacrifício, ou seja,
anule suas inclinações de satisfazer o seu corpo em primeiro lugar, em realizar os seus desejos em primeiro lugar. E isso envolve a prática do jejum, por exemplo, que é uma boa disciplina para cortar os impulsos da carne. Você vê que você está ficando muito carnal, muito carnudo, o que você faz? Jejum. Fala, vou tirar essa semana, não vou comer. Ah, pastor, mas o que o comer vai me ajudar a não ser imoral? Vai, porque você fala não para o seu corpo, você disciplina ele e fica mais fácil disciplinar em outras áreas também. Então a disciplina de jejum, inclusive, ela é aplicada em tantas outras religiões que não são cristãs, porque compreende-se que além de bem para a saúde, hoje já tem diversos estudos que falam sobre o jejum intermitente, o quanto ele é bom para a saúde, como também várias outras religiões, principalmente orientais, praticam o jejum como uma forma de abstinência, e independente de crença sobre Deus, sobre pecado, sobre idolatria, a gente há de convir que todos eles são pessoas exemplares em termos de disciplina. Esses homens conseguem controlar os seus impulsos de tal forma que eles conseguem ficar na neve, sem roupa, agachado de cara na neve, horas e horas, dias, 2 dias na neve, ajoelhado, sem comer, sem sentir frio e congelar. Não é demônio não, isso tudo é possível pela questão das crenças, da mente. A nossa mente, ela pode sim criar coisas. Você pode sentir frio. Quem já fez aquele exercício que muitos coaches fazem, é exercício de você fechar o olho, o psicólogo também às vezes faz, parece, e imaginar você indo andando, indo na geladeira, você abre a geladeira, agora você imagina você partindo o limão, você chupa o limão, você sente o amargo na boca. Tem gente que sente até o frio, tem gente que pede para você fechar o olho e imaginar uma praia, tem gente que sente o cheiro da praia, porque memória, está tudo conectado, o seu corpo ele reage sim. É por isso que existem tantas feridas que são no físico, mas que são geradas na alma. Tem gente que fala assim, doença psicossomática é doença da cabeça, só está na sua cabeça. Não está só na cabeça, ela está no corpo, mas a raiz dela não é uma doença do corpo, é uma doença emocional. Muitas vezes nós estamos doentes na nossa mente e o nosso corpo está respondendo a esses estímulos de estresse, de dor, de depressão, e a gente acaba adoecendo no físico. Gente, por interior é coisa séria. Nós precisamos estar sempre curados, buscar apresentar a Deus irrepreensível, não é opcional, sabe? Não é autoajuda. Eu não estou falando isso aqui para você viver, por mais que eu te ame, gosto de você, eu não estou falando isso aqui para você ficar bem com você mesmo, só não. Eu estou falando isso aqui porque é um mandamento, não é uma opção, é uma ordenança, quer dizer, mandamento não é uma ordenança. Apresenteis a Deus irrepreensíveis o seu corpo e a sua alma também, além do seu espírito, sua alma também. Então, o corpo tem que estar irrepreensível, mas a alma também, o espírito tem que estar, mas a alma também. E às vezes a nossa alma está tão descuidada, tão judiada. Se ela fosse um corpo, se ela fosse personificada, ela estaria uma pessoa descabelada, toda desgandaiada, igual um mendigo de rua. Tem alma de gente que, se ela fosse desenhada, ela seria desenhada assim. E de crente, que é o pior. Sabe por quê? Que é pior? Não é que a gente é superior e não pode se ferir, não. Pelo contrário, é porque a gente tem a chave da cura nas nossas mãos e muitas vezes a gente não evita a fadiga e o trabalho de levantar e enfiar a chave no buraco e rodar. Porque vai dar trabalho, gente, tem um processo. O processo dói, o processo cansa, e tem que haver disciplina e disposição. E às vezes a gente quer milagre instantâneo. E olha como a gente é ignorante, né? A gente sabe que algumas coisas não são instantâneas. Então ninguém pede para Deus um milagre instantâneo. Por exemplo, tem alguém que já pediu para Deus assim: Senhor, eu quero acordar sem essa barriga, trincado, fitness. Ninguém pede um trem desse, porque é óbvio que é ridículo. Mas a gente pede para o Senhor: ô Senhor, eu quero perdoar meu irmão, a minha irmã, eu quero tirar esse rancor que eu tenho de fulano que me feriu, e a gente quer que seja na hora. Mas peraí, como é que uma doença física você não quer que seja na hora às vezes, e um emocional você precisa ser na hora? É porque a gente não quer passar por processo. O processo dá trabalho, a gente gosta de coisa fácil. E isso é o que está dificultando muitos clientes de entender e de usufruir do milagre de Deus na cura. E eu me ponho nisso também, porque tem tantas áreas da minha vida que eu ainda estou sendo curado, e algumas é por falta de disposição em se envolver no processo que Deus está fazendo. Deus está ali, mas eu tenho que ir lá, né? Eis que estou à porta e bato. Se abrir, eu entro e sei. Converso com você, bato um papo, te ajudo. Mas se não abrir a porta, eu fico aqui. Não vou esmurrar, não vou dar um bicudo, não vou entrar. É a gente que precisa, né? Então, só aqui uns exemplos, né, de comportamentos que a gente percebe, que são às vezes limitantes, limitadores,
como diz agora, né? Agora o povo tudo expõe palavra bonita, não fala mais defeito, fala comportamentos limitadores. É defeito mesmo, é coisa ruim. A gente fala assim, dá a impressão que a gente está mais bonito, tá? Fica mais legal, a gente se engana. Mas são comportamentos prejudiciais mesmo. Por exemplo, você já conviveu com gente, não vou de crente, tá? Eu quero que você não julgue o irmão, mas pense em diferencia a pessoa da atitude da pessoa, tá? A atitude é moldável, a atitude não define quem eu sou, porque hoje eu estou assim, amanhã eu posso estar de outra forma. Mas quem eu sou imagem e semelhança de Deus, mereço dignidade, amor, respeito, aceitação, porque senão vai dar alguma coisa ruim no meu emocional, né? Então todo mundo precisa disso, mesmo que não for crente, mesmo que for aos seus olhos o pior pecador, você tem que olhar para ele e falar, ele é criado em imagem e semelhança de Deus, ele é alguém que merece dignidade, respeito, amor, aceitação, não concordar, não ter a mesma opinião, mas ele merece. Por quê? Porque ele é um ser humano, independente das escolhas dele, né? Agora vamos lá. Você já viu pessoas que sempre estão ameaçando? Os comportamentos deles são sempre de ameaça. Se você não fizer isso, eu vou fazer isso aqui. Ó, menino, sai daqui, senão eu te amor, né? Sempre tem um comportamento, às vezes não vai fazer, mas sempre precisa de usar de ameaça na sua linguagem. Pessoas que gostam às vezes de usar de chantagem, sempre está barganhando, sempre trocando. Tem gente que já chega para você para pedir um favor, já trocando, fala assim, se você puder isso aqui para mim, depois eu faço um favor para você. Fala, gente, eu nem falei que eu queria em troca, a pessoa já está tão assim, na base da pessoa que sempre está confusa. Você começa a conversar, a pessoa está sempre confusa. Pessoa que nunca admite o erro. O erro é do papagaio. Não tem ninguém na casa, é um fantasma. A pessoa nem acredita em fantasma, ela fala, é um fantasma, deve ser. A pessoa é ateu, ela fala, é Satanás. Só para não assumir que é ela. Porque ela tem dificuldade de assumir os próprios erros. Pessoa que racionaliza demais, tudo, o tempo todo racionalizando, o tempo todo tentando manter o controle das coisas. Eu sou assim, eu racionalizo o tempo todo, eu tenho certeza, se é de Deus, se é Deus mesmo. Por quê? A gente tem medo de perder o controle. Isso é o quê? Uma ferida. Eu precisei de ter controle, quando eu não tive, eu mesmo tento me dar controle. Mas isso faz mal em excesso, né? E aí tem vários, gente, pessoas que não conseguem sonhar mais, pessoa que é acomodada, tem gente que é estacionada, e fala, não, se eu tiver onde comer, onde encostar, que eu fico mesmo, tá bom. Sabe, existe um nível de temperamento, de passividade de temperamento, mas existe gente que é passiva a ponto de não reagir. E isso é um problema de alma. Isso é um problema porque a gente foi feito para desenvolver e crescer, todo mundo. Você não tem que querer ser rico, mas você sempre tem que querer melhorar a sua vida. Você que está na mesma casa, o mesmo travesseiro, a mesma cama, o mesmo sofá há 200 anos, gente, isso não é normal. O normal é a gente querer sim as coisas melhorando. Isso não é pecado. Pecado é ambição exagerada. Mas querer melhoria, isso é humano, né? A gente foi feito para isso, para desenvolver-se, ter propósitos. Quem sente inveja, tem necessidade de comparar às vezes não é invejoso, não quer o do outro, mas ele compara, tudo compara. Ele chega no lugar e já compara as outras. Deixa eu ver se as outras, mulher que é assim, né? Às vezes chega no lugar e já olha se as outras estão, para ver se ela está no mesmo nível. Se ela não tiver, ela nem fica. Tem gente que é assim, no nível de ferida drástica. Gente, ferida, eu estou falando que não é julgamento não, tá? É coisa que a gente tem, cada um tem uma. Umas são feias, umas são mais bonitas socialmente, na cultura brasileira, mas tudo a mesma raiz, ferida. Pessoa que prefere se isolar, ela se fecha. Ela prefere não estar com os outros. Mesmo quando ela está, ela finge que ela não está. Que é porque ela prefere não se correr o risco de novo, ser ferida de novo, né? Pessoas ciumentas. Pessoa que sempre fica triste. Ou gente que ri o tempo todo. Já tem gente que não para de... Tudo ri, qualquer bobeira, parece bobo. Isso às vezes também é uma máscara de ferida. São várias coisas que a gente podia listar, sabe? São várias situações diferentes. Pessoas que sofreram às vezes rejeição, e aí qualquer pessoa que se aproxime e dá um pouco de atenção, a pessoa é igual cachorro abandonado, que a pessoa não dá conta. Quando ela vê, ela nem queria ser assim, quando ela sugou essa energia da pessoa, e ninguém dá conta de lidar com ela. A pessoa ele sempre esgota a pessoa, aí a pessoa passa para outra, ele esgota o outro, passa para o outro. É tipo um vampiro, sem querer. Não é que a pessoa é má, mas ela não dá conta que ela foi rejeitada. Então quando ela encontra alguém que valoriza, ela fala, já era, colou. Ela cria, né, essa necessidade de sugar. Pessoas que se envolvem em relacionamentos de dependência emocional. O que é dependência emocional? É quando eu dependo do outro. Às vezes eu até sei que não é tão bom, nem vai dar nada, mas eu quero ainda continuar.
E geralmente na dependência emocional, a gente gruda no outro, a gente exclui os amigos, exclui o mundo. É só eu e essa pessoa. Gente, isso é tão ruim que quando não dá certo, é uma estratégia do diabo, né? Porque aí a pessoa fica mais presa ainda, porque ela sabe que agora ela não tem mais ninguém. E se ela soltar aquilo ali, ela vai ficar sozinha. Aí é mais um alimento para ela continuar. E a dependência emocional, a pessoa trava no mundo ali. Assim como pessoas que aceitam, às vezes, maus tratos, abusos, e continuam naquele momento, naquela situação, por causa de não querer perder algo. A pessoa ferida, ela perde a habilidade de discernir que ela tem condição de sair daquilo. Então ela prefere evitar o desgaste, ela continua naquela situação às vezes, quando eu falo abuso, gente, é qualquer tipo de abuso, né? Então a gente tem algum exemplo, né, de gente na Bíblia que precisava ser curado na alma. O próprio Moisés, né, tinha ali um complexo, tinha debilidades, inclusive física, que afetou na sua autoestima, na sua alma, inclusive no seu chamado. Quando Deus virou para Moisés, lá em Êxodo 4:10, Moisés, tira as sandálias do pé, porque esse lugar é santo, e depois deu uma lição: você vai para a terra lá, você vai falar com o faraó. Pensa, gente, Moisés não era, ele era um menino, filho da filha de faraó, ele era um príncipe, mas ainda assim, falar com o faraó, qualquer um fica meio inseguro, né? Faraó não era tipo o padrinho dele, o faraó era o faraó. Existia uma distinção bem grande. E Moisés fala: eu não, põe outro por favor, porque eu tenho língua pesada, né? Alguns vão falar que ele é gado, alguns vão falar que ele não sabia falar bem a língua do local, ou outros vão falar que ele poderia ter qualquer tipo de problema fonoaudiólogo, né? de dicção. O fato é que ele tinha algum problema, independente do que for. Ele fala que o falar dele era um falar pesado. Talvez ele tinha isso como complexo, porque, gente, o próprio Deus te mandou fazer uma coisa, mesmo que você tenha medo, é uma honra. Mas ele não, ele ficou com medo e colocou essa limitação. Ele poderia falar: eu tenho medo, mas ele falou: meu falar é pesado. Então você vê que o primeiro motivo é o que veio na cabeça: meu falar é pesado, não sei falar direito. Jeremias também, ele fala assim: ah, Senhor, eu sou apenas um menino, como é que eu vou fazer isso? E o Senhor fala: não diga para você que você é apenas um menino, pois você vai e eu vou pôr as palavras na sua boca diante deles, e quando você for lá diante do rei, eu vou falar o que é para você falar. Elias, né, poderoso profeta, destruiu, esculhambou total com todos os profetas lá de Baal. Foi uma galera, uma multidão de profetas que foi envergonhado, humilhado, escorraçado, saiu literalmente morto dali. E depois, uma mulher, uma única, que ameaçou ele correu, se escondeu numa caverna e desistiu da vida, e achou que era só ele. O drama dele, né, quando a gente está deprimido, o drama é grande, a gente pensa que tudo é só com a gente, que é só a gente, até achar que não tinha mais nenhum profeta, que era só ele que sobrou, ele achou. Deus foi misericordioso, mandou pão, mandou o corvo, né, para levar para ele a comida, e depois Deus curou ele na alma, falou: não, meu filho, ó, levanta, né, assim não é só você, eu te fortaleço, vamos embora. Ele foi menos importante por causa disso? Esse episódio da Bíblia faz dele menos importante, menos triunfal do que ele seria? Não. Se tivesse cortado essa parte da história, não faria tanta diferença. Só mostra que ele é humano para nós, mas não faria diferença no sentido da imagem que a gente tem dele, ter ou não ter essa parte, porque, como disse o pastor Márcio, importa é como termina, né? Depois o homem ainda experimentou o que pouca gente experimentou na Bíblia, né? A unção do The Flash, o homem, nossa, correu na frente dos carros de cavalo de Faraó. O cara experimentou dons, coisas mirabolantes. Pensa um homem descer para uma montanha, ver, avistar a nuvem e descer correndo, voando, a ponto de passar o homem que já estava na frente, à frente dos carros dele. Ele foi igual um personagem de super-herói. Deus fez isso com esse homem, que pouco tempo atrás estava na caverna. É uma confusão, né, que o ser humano faz. Mas Deus, ele não precisa de nós, ele nos usa. Então, o legal de saber que a obra é dele, que tira de você essa responsabilidade de colocar suas características como cruciais para Deus te usar. Meu irmão, você não precisa ter todas as características que Deus precisa para que você tenha para uma tal tarefa, porque Ele mesmo te dá, você vai achar que você precisa fazer ela. O Senhor mesmo cura pessoas, faz ali tudo muito
rápido, se Ele quiser, para te usar. Porque aquele que chama é aquele que capacita, não é assim? Então o que a gente tem que fazer é se dispor. Às vezes a gente espera estar perfeito, a gente cria cronogramas na nossa cabeça, porque a nossa necessidade de ter controle das coisas. Mas Deus só fala, vem como estás, pronto, vinde após mim. A gente tem Miriam também, a irmã de Moisés, ficou até leprosa porque ficou com inveja do irmão, disputou com ele, falou mal dele, achou que ele não ia dar conta e tentou usurpar ali, Deus puniu ela. A gente tem os próprios espias, né, que tinham uma mentalidade fraca de olhar para o inimigo e achar que eles são maiores só por causa do tamanho. Pessoas que estavam condicionadas a enxergar com os olhos naturais apenas, e a gente vê que Josué e Caleb não, enxergavam diferente, mas os olhos deles eram iguais, mas a forma de interpretar é diferente. É isso que é renovar a mente. Não é olhar para a sua história e falar assim, eu nunca sofri isso. Não, isso é mentira e negação. Não é negar que você tem defeito e tem dificuldade, é olhar para essa situação e falar, ok, aconteceu, mas agora eu vou renovar minha mente e vou viver com outros padrões do alto, do reino. Porque se eu ficar travado no passado, eu vou fazer como a Joyce Meyer falou, eu vou ficar na cadeira de balanço, gangorra e não sai do lugar. Gasta energia, cansa o pescoço de tanto fazer igual uma tartaruga para frente e para trás, mas não sai do lugar. Perde tempo e energia numa gangorra, não rompe. É engraçado que na cura interior, tem às vezes durante o movimento lá que eles estão orando, às vezes acontece assim, um exercício que eles fazem, que quando eu era criança na fé eu achava que era um exercício espiritual, mas hoje eu vejo que é na verdade natural. A própria PNL, que é a programação neurolinguística, também faz esse exercício sem usar o nome de Deus, mas o exercício para a nossa mente, que trabalha a nossa crença, e fé também é crença, né? A pessoa pega, dá a mão para a outra e costuma falar com a pessoa, sai desse lugar, e tira a pessoa do lugar geograficamente e dão passos. Vocês já viram alguém orando e fazendo isso? Sai desse lugar agora e vai fazendo você andar. Por quê? Na programação linguística eles ensinam, isso é muito legal, gente, porque você vê que a Bíblia já está, há muito tempo a gente já está fazendo as coisas que Deus está falando de marchar, de dar a volta no monte, muitas coisas, e a gente interpreta só meramente coisas, tipo assim, isso é tudo espiritual, ninguém vai entender. Não. Isso existe, faz sentido para o seu cérebro também. Quando você faz uma coisa e sai do lugar, dá passo, você associa com a sua mente que você saiu mesmo. E isso, somado a uma crença ainda mais poderosa de Deus, tem muito poder sobre a nossa mente. Então, renovar a nossa mente, ela envolve também aspectos naturais. Às vezes vai ser necessário você procurar ajuda de um profissional, e isso não é fraqueza. Deus deu sabedoria, a ciência está se multiplicando, isso não é pecado. Pecado é a ciência divorciar de Deus e achar que ela é autônoma e que ela não depende do Criador dela. Mas se ela é uma ciência de Deus, sim, que os remédios estão aí, os médicos, os terapeutas, isso não é pecado. A gente precisa. Um pastor que assume a responsabilidade de fazer tudo por uma pessoa, até o que não é da área dele, é irresponsável. Porque eu não posso assumir uma responsabilidade de uma coisa que eu não tenho preparação. A não ser que Deus, o próprio Deus, fale comigo. Põe a mão ali e ora porque vai ser curado. Ou então põe a mão ali e liberta porque é demônio. Ou então que a gente se ensina espiritualmente isso. Fora isso, as coisas naturais também podem ser tratadas como naturais. Isso não é pecado. Você sente dor no pé, por uma semana, você pode até orar. Mas caso, por algum motivo, não vou dizer que é falta de fé, às vezes propósito de Deus, sei lá, o motivo, por algum motivo, você tenha, não seja curado ali instantaneamente no seu pé, o que você vai fazer? Você vai continuar sentindo, ou você vai procurar um ortopedista? Uma pessoa inteligente, sensata, vai um ortopedista. É a mesma coisa na nossa alma. Se existe necessidade de renovar a mente, mas você não está conseguindo renovar a mente, e eu não falo aqui só no aspecto bíblico, porque às vezes, gente, você lê a Bíblia, mas você não consegue fazer aquilo, tem uma barreira. Você sabe que você tem que perdoar, mas às vezes perdoar é difícil. Você sabe que você tem que amar, mas às vezes amar está difícil. Você sabe que você precisa prosseguir, mas às vezes a marca da sua vida está deixando difícil. Você pode procurar auxílio de um profissional, isso não é pecado, desde que o profissional, preferencialmente, partir da mesma fé, porque senão você pode ter alguns choques de pensamento, mas também não é obrigatório não, você sabendo se ele sendo maduro. A questão é, às vezes você precisa de um profissional para te ajudar. Gente, eu posso dizer que eu sempre fiz terapia por muitos anos, eu nunca
nunca fui abalado na fé. Um bom profissional, que ele vai respeitar a sua fé e ele vai te ajudar dentro das suas crenças. Então, pelo contrário, eu posso dizer que eu fui muito mais edificado por aprender a lidar com coisas, inclusive situações que eram pecados na minha vida, que eu não conseguia lidar com o que eu entendia de Deus apenas, e entendendo a minha mente, eu consegui ler a Bíblia e entender coisas que fez sentido para mim. E às vezes eu precisava daquele sentido para conseguir fazer. Então, isso não é menosprezar a ação do Espírito Santo, isso não é menosprezar o poder de Deus, porque isso está dentro do coração da gente. Dependência de Deus é individual. Você pode dizer que depende, mas agir como alguém que não depende. Como você pode agir buscando ajuda externa, mas dentro do seu coração você é a pessoa mais dependente de Deus. Todas as vezes que eu vou no médico, eu oro: Senhor, usa a mão desse médico. Eu sei que é o Senhor que cura, o Senhor deu sabedoria para ele, ajuda ele a achar certinho o negócio, qual é o BO. Porque Deus pode sim fazer, Deus não está condicionado a uma metodologia só. Amém? Amém. Por fim, para terminar, que eu já estou atrasado. Existem várias coisas que geram em nós, problemas aí. Geralmente, raramente alguém, como aqui não tem público mais jovem, a maioria de nós somos adultos, a maioria de nós já temos uma certa consciência do que é que nos faz mal, o comportamento que nos faz mal. Foi a época que uma mulher, hoje em dia, raramente uma mulher vai viver, por exemplo, um abuso constante no casamento sem falar. Ainda tem, mas no meio de gente mais pensadora é mais difícil, porque você acaba soltando para uma amiga, para alguém. Você estando em comunhão, em comunidade, é difícil você esconder os podres, uma hora sabe, né? Tanto é que a igreja pequena tem a fama da gente descobrir tudo rápido. Isso acontece, mas que não seja necessário. Se você percebeu, você tem vivido situações que estão sendo persistentes de aspecto emocional e não tem resolvido, não espere para depois não, sabe? Primeira coisa, apresenta diante de Deus. Tem coisa que é óbvia, parece que é óbvio apresentar diante de Deus, mas tem gente que não ora sobre aspectos espirituais, ou aspectos naturais. Teve uma vez que eu atendi uma mulher lá na sede, junto com uma pastora. Era para eu atender, lá na prática não tem muito esse negócio de homem atende homem, né? Se tiver necessidade, você atende, todo mundo tiver. E é muito rápido, então você não tem vínculo, então não é tão perigoso. Mas nesse dia, como era assunto de mulher, eu chamei uma pastora para me ajudar e ela pediu para eu ficar junto para a gente não atender sozinho. O problema da mulher era que ela tinha dificuldade de ter orgasmo com o marido. E aí, essa mulher, a primeira coisa que veio na cabeça da gente vamos procurar um profissional, tal. A pastora falou para ela procurar, mas falou assim: mas antes de procurar, eu quero orar por você. E orou por ela. Na hora que orou por ela, ela começou a chorar, e veio a memória dela com um trauma. E a hora que ela contou esse trauma, a gente começou a orar. E essa mulher chorou tanto, ela contou, ela chorou. Depois, eu não tive nunca mais contato, porque não era do nosso convívio, mas a pastora teve um feedback dela depois, falou que no mesmo dia ela foi curada desse problema dela que ela tinha. No mesmo dia, gente. Por quê? Existia ali uma raiz emocional. Então, mesmo que o assunto pareça um assunto que não tem nada a ver com Deus, que a gente tem mania de categorizar, isso aqui é de Deus, meu filho está com dificuldade na escola, não, isso aqui não é assunto de Deus não, tem que procurar um pedagogo. Não, pode procurar Deus. Não quer dizer que você não possa procurar um pedagogo, mas você pode pedir a Deus um milagre, porque se Deus estiver dentro do seu propósito de realizar, Ele vai realizar. A Bíblia fala que se você tiver fé como um grão de mostarda, você vai dizer ao monte: mova-se, e o monte vai mover. Então ore por coisas simples, ore por pensamentos insistentes, ora pela ansiedade, ora pelo sonho que você está tendo recorrente, aquele pesadelo que está incomodando, ora pela dor recorrente, ora pela sensação de inutilidade, ora por propósito de vida. Tudo que afeta a sua alma também é de Deus. A gente tem mania de querer dar para Deus e disponibilizar para Deus, crente de verdade, que eu estou falando. A gente ora e fala: Senhor, eu uso os meus talentos. Quem já orou alguma vez assim: Senhor, me usa com alguma habilidade que eu tenho, com talento? Todo mundo já orou assim, não é? E crente de verdade sempre se dispõe. Mas quem já orou: Senhor, toma aqui, eu te entrego os meus defeitos. Às vezes a gente só quer dar para Deus os talentos, mas Deus Ele é nosso noivo. Olha, Ele é o nosso marido, segundo a Bíblia, né? A igreja e eles têm um relacionamento. Ele é nosso pai.
Vou dar um exemplo, tanto de marido quanto de pai. O Sean pode ter a minha idade. Legalmente eu não posso adotar o Sean, porque o Sean tem a minha idade, tem que ser 15 anos mais novo. Mas se o Sean fosse 15 anos mais novo, a Ruth, Sean, 15 anos mais novo. Se eu quisesse adotar a Ruth, depois dela velha, se ela não tivesse pai e mãe, eu podia adotar a Ruth. E na hora, legalmente, é indissolúvel a adoção. Não tem como reverter. Tudo que é meu é dela. Tudo. Toda a minha herança, tudo que eu tenho é dela. Meu pai pode concordar, não concordar, a família pode não concordar, é dela. Tudo é dela se ela for minha filha. Porque já era, o que é do meu pai é meu. Então, assim, é um relacionamento que está tudo partilhado. A mesma coisa do casamento. A Joyce tem esse DVD dela, ela dá o exemplo, ela fala assim, ó, quando eu casei com meu marido, eu não tinha um carro. No outro dia eu tinha. Quem tinha, no outro dia eu tinha um carro. Porque tudo é dele. Então, tudo nosso é do Senhor. Os nossos problemas, as nossas dificuldades, a gente dá para Ele. Dá tudo. Às vezes a gente dá só os talentos, a gente tem que falar para o Senhor assim, olha, eu te entrego esse sentimento que eu tenho de rejeição, que quando eu chego no lugar eu tenho a impressão de que está todo mundo armando para me rejeitar, que eu me sinto deslocado. Senhor, eu entrego para o Senhor esse sentimento de que eu penso que todo mundo é competitivo, que eu compito que eu entro em competição com todas as mulheres quando eu entro numa sala. Senhor, eu entrego para o Senhor esse sentimento de me achar feio quando eu me comparo com as outras pessoas. Senhor, eu entrego esse sentimento de ficar constrangido e me sentir menos porque eu sou mais pobre do que os meus amigos. Sabe, essas coisas, a gente pode entregar isso para o Senhor e deixar que Ele transforme essa desgraça em graça. Que Ele cure essa ferida ou que Ele reverta essa situação te ensinando. Às vezes o processo da pedagogia de Deus é meio doido aos nossos olhos. Às vezes envolve terapia de choque que Deus faz com a gente. Mas sempre a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Deus sabe como é que Ele lida com cada um do jeito que Ele vai entender. Às vezes Deus vai tratar com meu pai diferente da forma que vai tratar com o Osmar. Os dois são pais de família, mas eles são pessoas diferentes. Deus vai tratar, às vezes, um ele vai passar a mão na cabeça, o outro ele vai dar um tapa no pé da orelha. Porque um só precisa reagir se Deus dá um impulso. Às vezes o outro precisa de amor. Não é que o outro não tem amor, mas precisa de ser mais manso. Deus sabe o que é bom para você mais do que você. E isso, gente, tem que ser crente para acreditar. Tem que ter fé para confiar, para lançar no Senhor. É igual a criança que pula no colo do pai na altura sem medo de cair. É desse jeito que a nossa cura vem. É quando a gente se lança e fala, Senhor, olha, eu estou nessa e nessa situação, eu entrego para o Senhor também. Muda ela. Te dou meus talentos, mas eu também te dou os meus destalentos. Para o Senhor fazer alguma coisa com isso e me usar. Às vezes, tem gente que ficou famoso e conseguiu alcançar tantas pessoas para Jesus por causa de uma situação desgraçada que aconteceu na história dela. A Joyce Meyer mesmo é um exemplo. Você vê os testemunhos dela, ela foi abusada pelo pai, ela cheia dos B.O. E Deus usou isso tudo como carro-chefe do testemunho dela para fazer esse ministério internacional. E essa mulher vai morrer, os bebês dela não vai estar fazendo história. Às vezes Deus usa o seu desfavor. E quando você dá para Deus as suas feridas, Ele também não só cura, mas Ele usa elas às vezes para curar outros. Tem tantas coisas que eu podia falar, mas o tempo já passou, eu vou pular para o final. O Senhor deseja nos dar essa paz que excede todo entendimento, né? Que guarda a nossa mente e o nosso coração. Por que Deus fala mente e coração? Não fala essa paz que guarda o seu corpo físico, né? Que você não levar um tiro, e guarda seu bolso se você roubar, por exemplo. Mente e coração. Mente e coração. Onde que está ali as emoções, simbolicamente no coração, as emoções, os sentimentos, e a mente onde está as nossas crenças, né? Nosso intelecto. Nós lemos em Isaías 26:3. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Em Efésios 2:14 afirma, porque Ele é a nossa paz. Então é necessário que a gente se conscientize, reconheça, né? Como eu disse, nenhuma criança, a gente pode se reconhecer. Se você tem dificuldade de reconhecer, pergunta para alguém, falou, eu estou reparando que eu tenho esse comportamento, eu não sei se isso pode ser uma raiz de alguma coisa. O que você acha desse comportamento? Gente, às vezes as pessoas te dão os conselhos e te mostram coisas que estão ali. Sabe, tem ferida que é igual o bafo. A gente fica com vergonha de falar para o outro que ele tem, mas a gente está vendo que o comportamento dele é um comportamento de alguém ferido. E se a gente às vezes não fala, é melhor a pessoa ficar sem graça, que ela está com bafo
2 minutos, e depois da próxima vez ela chupar uma balinha, porque ela ficar com bafo para sempre. E você é obrigado a sentir também. E todo mundo vai perto dela. Impacta as pessoas, impacta você, impacta ele, né? Então é necessário que a gente se conscientize, que a gente se respeite também, se ame, dê tempo ao processo que Deus quer fazer na vida da gente. E desde que não seja pecado, como eu falei, a gente tem um processo, a gente pode respeitar esse processo. Os meninos não podem vir, a gente pode respeitar esse processo desde que não seja pecado, sabe? Entender, agir com graça, misericórdia, não usar de desculpa, mas também não usar de pressa exagerada, sabe? Para resolver as coisas. Então é preciso nós tirarmos do nosso coração todo sentimento que pode impedir que a gente cresça, todo. Sabe, se a gente for filtrar, se a gente for fazer um exercício de um dia, de observar quantas vezes vem na nossa mente os pensamentos de coisas que a gente não deveria, ou que a gente não dá conta, ou que a gente é melhor não fazer, ou que eu tenho preguiça, ou deixa para lá, a gente vai perceber o quanto a gente tem coisas na nossa alma para ser trabalhada, quantas coisas a gente poderia estar fazendo e vivendo. A chave para a nossa cura interior é entregar para Deus os nossos sentimentos e falar com Ele deles. E só então, depois de ter falado para Deus, apresentar o outro. A Bíblia fala para a gente ser curado, para nós confessarmos aos outros as nossas culpas também, para a gente ser curado. Quem perdoa é Deus, mas a confissão ela liberta, porque você foi para fora. Eu não sei se você já passou pela experiência de guardar algum segredo muito ruim, e esse segredo te consome. Quando você põe isso para fora, eu falo segredo da sua própria vida, tá? Segredo dos outros não pode pôr para fora, não. Morre, né? Morre, mas não fala. Mas quando você põe para fora um fardo que você está carregando, isso te alivia. Eu queria explorar mais aqui o tempo, falando dos exemplos de feridas, para você se identificar mais. Mas eu sei que você é maduro e eu confio na ação do Espírito Santo para te ajudar a entender comportamentos que são arraigados ali na cultura, como eu já preguei aqui. Às vezes o machismo, a dominância, o controle, às vezes o feminismo, a vontade de ser independente, não precisar de ninguém, às vezes a revolta por ter sofrido muito faz a pessoa ser uma pessoa que agora faz o que quer, desfocada, excêntrica demais, que quer chocar as pessoas porque foi ferida, essas coisinhas. E o próprio Espírito Santo, feche seus olhos agora, peça ao Espírito Santo, para que o próprio Espírito Santo, que Ele inicie o seu coração, que Ele traga à sua memória essas coisas que você precisa. E uma vez que elas forem identificadas, não põe debaixo do tapete não, dá tempo, você pode ter 100 anos, você está vivo, está aqui no curso, e está conseguindo entender o que eu estou falando, ainda tem condição de você mudar. Eu sei que isso não é um julgamento, porque eu também tenho tanta coisa para mudar, gente, uma lista gigante. Mas aquelas que você já percebe que está te incomodando há mais tempo, que está impedindo Jesus de te tornar alguém melhor e fazer a sua vida ser usada, que está atrapalhando o processo de Deus na sua vida, ou que está atrapalhando o convívio com outras pessoas, o casamento da família, com os amigos, no trabalho. Às vezes são comportamentos assim, cri-cris. Às vezes a gente é perfeccionista ao extremo e ninguém dá conta de lidar com você no trabalho. Será que não é um suprimento de uma falta, de alguma coisa que a gente está tentando compensar? É só o Espírito Santo que pode fazer esse julgamento de forma perfeita, porque a gente julga falha. A gente é tendencioso, a gente vai para mais, para menos. Peço o próprio Espírito Santo para que Ele faça essa avaliação, que Ele esquadrie o seu coração. Quando nós vamos cantar o louvor, você pode cantar com a gente, então você pode orar essa música, ou até mesmo fazer sua própria oração. Mas não deixe de tirar esse tempo aqui não, para você colocar diante do Senhor. Peça o Espírito Santo para trazer memória, para ministrar durante as semanas na sua mente, para te ajudar.
Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Ah, Espírito Santo, Tu és o rio, a fonte que cura a nossa alma, sacia a nossa sede, essa sede que nós tentamos saciar em tantas coisas, em tantas pessoas, mas que na verdade é só o Senhor que tem a água viva. Assim como foi com aquela mulher samaritana que foi ao meio-dia, no sol quente, talvez para evitar as outras pessoas, ela foi ali tirar a água do poço, mas ela teve um encontro tão especial com o Senhor, e o Senhor ofereceu para aquela mulher uma água que, se ela bebesse, nunca mais ela teria sede. A princípio ela não entendia, mas nós entendemos porque sabemos a história. O Senhor é a própria água, e o Senhor estava oferecendo para ela da sua vida. E o Senhor disse que se nós bebermos do Senhor, não só saciaríamos a nossa sede, mas dentro do nosso interior fluiria rios de águas vivas, para saciar a minha própria sede quando eu precisar, mas também para saciar a sede do outro, para fluir, para sair de mim, para andar. O rio corre. Usa do Senhor, cura-nos para sermos curadores das outras pessoas também. Nós queremos beber do Senhor, Pai, porque o Senhor é o melhor. Tu és o remédio. Do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava meu interior. Eu quero fluir das águas, eu quero beber da sua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Coloque a mão no seu coração, eu quero orar por você. Tu és a fonte, Pai. É o que nós acabamos de declarar aqui. Eu oro para cada irmão que está aqui nesse salão, para cada um que está em casa, que está vendo aqui ao vivo com a gente, ou que vai ver depois. Eu peço o Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, intercedendo por ele agora, para que esse coração seja curado agora, para que o milagre do Senhor venha, seja ele imediato, seja ele progressivo, que o processo perfeito, agradável e bom da vontade do Senhor, na nossa vontade, possa ser estabelecido, para que aí nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Faça o seu querer na nossa vida, seja o curador da nossa alma. Tu és o refúgio, socorro bem presente na hora da angústia. Ah, Pai, nos leva ao deserto se for necessário, para sermos curados. Usa da metodologia que o Senhor quiser, porque nós somos seus. Tu és o nosso dono, nós somos escravos da Tua graça. E nós nos orgulhamos de levantar essas algemas de amor, essas cordas de amor que nos atraiu e nos prende por essa graça. Sem Ti nós não temos para onde ir, para quem buscar. Como disse Pedro, para quem iremos? Para onde iremos se só o Senhor tem falado de vida eterna? Nossa alma está apegada ao Senhor, porque não tem outro para nós irmos. Nós precisamos de Ti, nós assumimos isso. Reconhecemos a nossa dependência do Senhor, não só para curar as feridas, mas para vivermos, para sobrevivermos, para existirmos. Nós nem existimos se não for pelo Senhor. No Senhor nos movemos, no Senhor existimos. Nós subsistimos na Sua presença, a Tua presença que sustenta a nossa existência. Nós entregamos para Ti a nossa vida mais uma vez. Seja o Senhor, governe a história.
Nós deixamos o lugar de protagonista para que o Senhor sente nesse trono. Ele é seu, nos tira desse lugar quantas vezes for necessário. Quando nós tivermos que querer sentar de novo nele, nos alerta, Espírito Santo. Tu és o dono da nossa história. Toma os nossos fracassos, toma as nossas feridas, toma as nossas dores, as nossas angústias, toma, Pai. Nós não temos amnésia, nós não vamos nos esquecer, mas nós não queremos considerá-las mais como padrão saudável para tomarmos as nossas decisões. Uma coisa eu faço, eu prossigo pro alvo, rumo ao prêmio da minha soberana vocação em Cristo Jesus. Prossigo pro alvo em Ti, Senhor. Tu és a fonte. É para Ti, Senhor, por causa do Senhor. Porque tudo é para Ti, tudo vem de Ti, tudo volta para Ti. Toma, Senhor, as nossas feridas, nossos fracassos, nossas frustrações. Faz deles, ó Deus, faz deles o que o Senhor quiser. Seja para nos usar para curar outros, ou seja para nos libertar. Que seja para a glória do Teu nome. Que seja exclusivamente para que a nossa alegria seja completa em Ti e para Ti. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como sempre eu falo, atrasei meia hora, né? De castigo, porque quase todo mundo tinha atrasado também, né? De vingança, meus Deus não, né? Mas como eu sempre falo, se você está aqui, gente, nós somos irmãos, família. Se você precisa de ajuda, não deixe de pedir. Se você falar, pastor, me perdoa, mas eu não confio no senhor, eu não confio na pastora Mar, não confio na pastora Brenda, não confio em ninguém. Eu não vou te julgar, você é ser humano. Já é uma ferida na alma também não confiar em ninguém, tá? Mas se você tem essa dificuldade, a gente indica alguém de fora, mas a gente quer te ajudar. Seja curado, seja livre. Use tudo que Deus conquistou na cruz para nós. Não deixa de usar nada não. É direito nosso, é nossa herança, né, como a gente canta. Amém? Deus abençoe. Colocamos em prática essa palavra durante a semana para experimentar. Amém? Deus abençoe você que está em casa, você que está aqui. Vamos viver a semana mais linda e mais santa que a semana passada. Amém? Em nome de Jesus. Um beijo.